Ó Mestre amado, somos nós, os encarnados, que em nova súplica rogamos compaixão. Nos faz sentir que apesar somos amados, que apesar te inspiramos compaixão. Ó Mestre amado, somos nós, os esquecidos de idos tempos que também nos olvidaram, os que perderam eras, tronos mal vividos, os que perderam lar, amores desprezados. Ó Mestre amado, somos nós, os exilados, os degredados, os banidos, desterrados, que em terra estranha afoga a ausência de um passado, de um outro mundo, um outro alguém, um outro fado. Aqui, Senhor, somos ovelhas desgarradas, os diferentes, sempre mal adaptados, os que procuram nessas furnas, nessas plagas, um outro sol, um outro campo, mas não acham. Nos leva, Mestre, a nossa prometida terra, nos diz que é outra e não esta em que sofremos. Relembra em nós tua mais dulce da promessa, que nossa espera não é em vão, lá chegaremos. Tribulação, que não demore o tal resgate, que venha logo o algoz de nossa redenção. Venham chicotes da justiça, rasguem a carne, para que o amor nos banhe, enfim, o coração. Para que tu, Senhor, nos chegue ao fim dos tempos, arrebatando-nos ovelhas redimidas, nos devolvendo ao nosso mundo, onde seremos, enfim, amor, reencontrando nossas vidas. Quem temos aqui? A voz. Boa noite a todos. Recebi esse convite, esse honroso convite para visitar esse programa de vocês. Estou muito emocionada, muito feliz e esse poema realmente me toca. Esse poema, na verdade, ele é como se fosse uma espécie de mote da obra. Porque a obra A Caminho da Luz fala da saga dos espíritos que estão indo na direção da luz. E tudo que se trata nesse trabalho que a gente vem fazendo de discussão dos aspectos sobre a evolução da história da humanidade fala da redenção das almas nessa senda aonde esse processo de edificação da história da humanidade passa por esse mecanismo dos exilados, ou seja, eles estão trançados com a história da humanidade desde o princípio. Parte deles já foram embora, mas eles ainda estão nesse nosso momento de estudo agora que a gente começa, eles ainda são muito presentes nesse processo, e por isso, Sâmia, que a gente resolveu chamar você, porque a gente vai começar a nossa discussão de hoje comentando sobre o que tem dentro desse poema e as reflexões que a gente pode tirar na conexão do poema com os estudos que a gente tem feito da obra A Caminho da Luz. Uma coisa que eu gostaria de falar é porque muitas vezes, quando nós lemos as obras espíritas que falam sobre os exilados, a gente lê com a razão. Não, são almas orgulhosas, teimosas, arrogantes, né? Que saíram de lá porque é tudo certo, é tudo verdade. Não puderam mais ficar lá por acréscimo de misericórdia, foi feito um outro lar aqui na Terra, né? Tá tudo certo. Aí conta todos os dramas e tudo como eles influenciaram, eles são os grandes influenciadores do planeta Terra. Tivemos inúmeras vindas
de almas também exiladas para cá em todos os tempos. Mas esses foram especiais. Esses ditaram os rumos do planeta. Mas o que o poema tenta fazer é mostrar um outro lado, o lado emocional. É tentar mostrar que os exilados não são os exilados com aquele carimbo na cabeça. Exilado, né? Com número aqui. Não é. Eles têm seus dramas como todos nós temos. Ninguém é santo, mas nós sofremos. E eles também. E a maior dor que se pode sofrer é ficar longe das pessoas que se ama, dos lugares que se ama, da cultura que se conhece, do estilo de vida, de mundo e de planeta, que há milênios eles com certeza viviam lá e que perderam. Porque não se trata de se mudar do Brasil para outro país, onde você continua tendo contato, é 100% diferente, é totalmente diferente. Então, talvez uma das grandes marcas que ficaram marcadas naquela tendência de aguardar o paraíso perdido, a grande marca é a saudade, é a sensação de que é um peixinho fora d'água, sabe? Nem os É isso que a gente continentes tentou são os mostrar mesmos. ali. Hã? Oi? Nem os continentes são os mesmos. Não, nada, nem o Sol é o mesmo. Nem o Sol é o mesmo, né? A energia é totalmente diferente. Então, o corpo físico é estranho. E a perda é porque são almas tão teimosas que sabe quando a gente diz, quando você perder, você vai dar valor? É, isso que aconteceu com eles. Então, enquanto estavam lá, continuavam nas suas teimosias, né, nas suas maldades, e não sabiam quanto amavam aquele lugar, não sabiam. Quando sai e perde, e que, claro, todas as dores fazem com que essas almas comecem a se sensibilizar, comecem a mudar e tirar aquela arrogância todinha, a saudade vem com toda a força, por mais que a lembrança não ajude, entendeu? E a gente gosta, eu gosto de extrapolar isso, que não é só para a questão dos exilados, de um orbe para outro, de um sistema para outro, mas muitas vezes acontece dentro das nossas vidas. Quantas vezes nós renascemos em famílias estranhas a nós, em culturas estranhas a nós, né? E fulano, tu é diferente, tu é esquisito, tu não sei o quê, né? Ou a gente vê crianças que têm um jeito. Por quê? Porque também, de certa forma, estão sofrendo, né? Nos casos das provações mais duras, um certo exílio, não. Sai daqui desse continente onde você já sofreu séculos, já fez besteira demais, vai para um continente mais limpo para começar de novo, né? O Brasil é um continente novo, o Brasil recebe muita gente. Agora, dentro do Brasil, imagina quem nasce lá na Amazônia. Não tem lugar com a psicosfera mais limpa, né? Mais leve para receber aqueles mais complicados, mais doentes, que não têm condição de renascer no ambiente de onde vieram, porque já ficam todos traumatizados. Então, tira dali para ver se a consciência fica mais leve e eles conseguem seguir em frente e resolvem mudar, né? A Amazônia está cheia, assim, florzinha, árvorezinha para todo lado, rio, né? Aquela atmosfera leve para poder o povo renascer lá, viver lá. Então é isso, é um poema que tenta falar de emoções, trazer a história desses povos para um lado mais humano e mostrar que o pior já passou, mas a saudade muitas vezes fica. E, Sâmia, você traduz com muita sensibilidade, porque esse poema não deixa de ser uma prece, inclusive uma prece de pedido de apoio e gratidão, né? Porque todos esses exilados, a impressão que nos traz é que permeia por esses exilados um sentimento comum, que é o sentimento da esperança, é o sentimento do acolhimento que lhes foi conferido pela oportunidade de um novo recomeço, né? Então, é muito bonito, Sâmia, muito bonito. Nossa, você abrilhantou aqui a abertura aí da nossa temporada, porque vamos tratar de transmigração, então a gente vai hoje falar sobre isso, né, Jorge, Denise? Então,
Sâmia, você foi a luz da nossa abertura e muito obrigada. Agradeçamos a Jesus. Já começamos com emoção, gente. Eu falei. Depois, uma parte que eu gosto muito é a parte que diz assim: que venham chicotes da justiça, que rasguem a nossa carne, para que o sangue, né, que nos banhe e o amor, enfim, brote. Eu acho isso espetacular, porque é, enfim, a alma dizendo: eu preciso das experiências expiatórias para me redimir. A sensação nessa hora, nessa frase em especial, é da alma cansada, que diz: eu não aguento mais. Que venha se é para vir, que não venha conta-gotas, que venha de uma vez. Sabe aquelas histórias dos mártires que dizem para o carrasco: se que tem que fazer, faz logo, não fica aí me mostrando esse machado, joga de uma vez. É mais ou menos essa sensação. E existe também, dentro dessa construção, as imagens. Eu acho que as imagens que foram colocadas, aquelas imagens da Grécia, aquilo mexe demais, assim, você sente uma saudade, uma dor, como se você se visse no texto e nas imagens que vão passando, sabe? A saudade de um lugar, aí você, meu Deus, o que fizemos, né? O que tivemos que construir nesse lugar tão distante, tão longínquo. Fazer mais um comentário é que é um processo de vinda, né, em diversas ondas. Nós temos uma grande onda antes do surgimento da chamada história, no período finalzinho da pré-história, né, quando eles vêm para ajudar. Tem uma onda também significativa, que é essa do período clássico, aí onde tem esse período todo. E tem os remanescentes do processo migratório que permanecem, dando a liderança da história da humanidade no período da Idade Média, porque ali também as lideranças eram feitas pelos exilados, porque eles tinham poder de mando, inteligência, autoridade, capacidade de manipulação, se tornaram reis, sacerdotes, ocuparam postos de comando, exerceram muitas vezes ações profundamente cruéis, porque suas inteligências estavam muito trançadas ainda com imperfeições morais muito graves, e embora a gente já tenha deixado para trás parte dos exilados que já voltaram para seus planetas, porque na medida em que eles vão se renovando, eles vão voltando para casa, ainda estamos nesse momento da história com um contingente muito grande de almas profundamente perturbadas que vão fazer a história do segundo ano da série, que são histórias ainda marcadas com muito sangue, muita lágrima, muita dor, e que, tudo bem, tem muita gente da Terra que está participando desse segundo ato, ou terceiro ato, que a gente queira chamar, mas, ao mesmo tempo, há um contingente enorme de entidades ainda ligadas a esse grupo que veio e que está dando as cartas na história da humanidade, nesse momento que a gente vai começar a estudar a partir do nosso dia de hoje, por aqui. Ou seja, os exilados não foram todos embora, ainda estão conosco. Eu fiquei pensando, sabe, em função da largueza daquilo que a gente tem para ver. Vou fazer só um comentário rápido, não me detendo, mas só do espaço em que a gente vai trabalhar. As nossas discussões de hoje, elas trançam desde o período ali antes da chamada das Cruzadas, vai passar por esse período das Cruzadas, vai atravessar algumas histórias bastante dolorosas do período da Idade Média, como as Cruzadas, a Inquisição. Vamos atravessar o Renascimento e vamos aportar lá no final. E lá no final, a gente vai aportar com o descobrimento, no finalzinho do descobrimento. Então, é um momento bastante rico da história, porque
vai pegar desde ali de 1100 e vai deixar a gente lá em quase 1500, são quase 400 anos que a gente vai tentar assistir aqui em menos de 1 hora. Vamos lá para a gente poder se organizar nesse sentido. E só para terminar, é muito provável que nós ainda estejamos entre esses exilados. Às vezes a gente olha debruçado na janela como se eles fossem outros. Mas a cada dia que passa, a gente vai tendo mais percepção de que a saudade nos invade também, nos mostrando que nós, certamente, fazemos parte desse grupo que ainda está por aqui. Verdade. Vamos ao vídeo da Cris, então. Desde Constantino, as paragens da simbólica Jerusalém era destinação para o exercício da fé cristã. Mas, com o domínio dos turcos no século XI e a perseguição aos cristãos, a Terra Santa torna-se motivo de um novo cenário de guerras. Iniciam-se as cruzadas em busca da vitória contra o infiel, como se a fidelidade a Deus pudesse compactuar com sangue e intolerância religiosa. As primeiras expedições europeias foram lideradas por homens que inscreveram seus nomes na história. Pedro, o Eremita, Godofredo de Bulhões e seus irmãos, Tancredo de Siracusa. Em 1095, atendendo a um apelo do Império Bizantino, o Papa Urbano II proclama uma guerra santa contra as forças islâmicas. A Cruzada dos Nobres não carreava nobreza. Os turcos não descansaram. Em resistência, acirraram os ímpetos de poder do Papa Eugênio II, que instaura a Segunda Cruzada, chefiada por Luís VII da França e Conrado III da Alemanha. Foram desastrosos os efeitos. Furacões periódicos e devastadores marcam um terceiro momento das cruzadas. A crueldade tisnava os cenários paradisíacos do Oriente. A Palestina, outrora região de vastos jardins e perfumes inebriantes, passa a território estéril. A natureza ausente parecia simbolizar a vigência do desamor e da incúria dos homens. As últimas cruzadas foram lideradas por Luís IX, o rei santo da França. Em 1270, ao desembarcar em Cartago, seu exército e ele próprio são vitimados pela peste. Luís deixava o orbe, devedor com a nobre missão de emissário do bem, anestesiado pelo poder e as glórias da matéria, para mais tarde colaborar de forma decisiva e ampla na codificação espírita. Pela misericórdia divina e pelos esforços dos mensageiros de Jesus, os funestos acontecimentos medievais foram moldados em utilidade de aprendizado espiritual. As cruzadas, apesar do seu caráter antagônico às virtudes do cristianismo primeiro, fizeram-se acompanhar de benefícios. A solução de problemas da propriedade feudal e o enfraquecimento da tirania de seus senhores. Acordos diplomáticos também marcaram a retomada das relações entre o Ocidente e o Oriente. No século XIII, avultava-se a unidade política e os reinos. Os estados surgiam secundados pelo pano de fundo da ignorância cultural
e intelectual que a Igreja fazia questão de manter. A teologia escravizava a ciência e a filosofia. O saber fazia perguntas que a fé não respondia. Surge o Renascimento, com universidades que tratavam sobre teologia, medicina, direito e artes. Como um dos seus filhos mais diletos, o frade Roger Bacon, ilustre cientista que defendeu existirem 4 causas principais para o erro: autoridades fracas e não merecedoras de respeito, costumes e tradições ultrapassadas, a opinião do público ignorante e o disfarce da ignorância em aparentes demonstrações de sabedoria. O Renascimento, a eclosão das ideias racionais, surgiam como a aurora das nações futuras, com personalidade coletiva, as bases de um mundo novo, assentadas nos valores do Cristo. A Inglaterra erige em 1265 a Câmara dos Comuns, onde a burguesia e as classes menos favorecidas tinham voz. A Itália prepara a latinidade. A Alemanha se organiza. A Península Ibérica torna-se imensa oficina de trabalho e a França ensaia os primeiros passos definitivos para a sabedoria e a beleza. Uma alma coletiva animada pela contribuição de inúmeros missionários que mergulham na carne em favor do progresso. A transmigração dos povos impulsiona silencioso movimento espiritual. Joana d'Arc, figura excelsa de reparação do iludido apóstolo Judas Iscariotes, a fúria de Gengis Khan e as conquistas de Tamerlão, além da queda de Constantinopla, marcam o fim da Idade Medieval. Em 1453, ficavam para trás o feudalismo, a Inquisição e as Cruzadas. A Idade Moderna assumia posição no cenário humano, com as nações organizadas em estados e o mercantilismo singrando novos mares do saber, do comércio e das imensidões territoriais. Muito bom. Mas é um capítulo muito largo. Foram 7 minutos, meus amigos, 7 minutos para falar de 4 séculos. E muitas personagens importantes, né? Muitos momentos marcantes. Eu acho que a gente precisa pontuar aí alguma coisa na linha do tempo, mas talvez o que eu queira sublinhar, resgatando um pouco a participação da Sâmia, o poema da Sâmia, é que esses episódios funestos da Idade Média impulsionaram, né, por conta do amor do governador do nosso planeta por nós, que é Jesus, e toda a sua egrégora colaboradora espiritual. Apesar desses acontecimentos funestos, eles se utilizam dos acontecimentos e dos fatos para provocar progresso e para provocar evolução, né? A Idade Média foi funesta, mas na Idade Média assistimos também ao fim do feudalismo, ao fim da Inquisição, à abertura de novos mercados, ao surgimento da burguesia, né? E mais para frente a gente pode até fazer um paralelo aí do que a gente vai falar hoje, né, Lara e Denise, dos acontecimentos pontuais, com resgatarmos a nossa querida obra,
né, que precede o A Caminho da Luz, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e também usarmos o raciocínio lógico de Kardec no belíssimo texto As Aristocracias, porque no texto de Obras Póstumas, As Aristocracias, Kardec também nos apresenta essa linha do tempo com os diversos momentos e episódios da humanidade. E a gente está vivendo Idade Média, força bruta, misturada ali com a aristocracia do dinheiro e com a aristocracia da inteligência, depois, né? Então, a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas, Elahá, puxa aí o carro. Eu quero fazer só uma conexão com esse nosso assunto, ligando com o assunto anterior da nossa última live, no sentido de que nós, na verdade, temos uma ilusão em achar que nunca foi possível que o mundo cristão conversasse com o mundo muçulmano, o que não é verdade. Então, no final da nossa live anterior, a gente estava com aquela ponte estabelecida. Harun al-Rashid, que foi o grande califa da época de Carlos Magno, era parceiro, amigo de Carlos Magno. Então, havia uma ponte, as pessoas visitavam, havia peregrinos indo para Jerusalém, mesmo Jerusalém estando sob domínio romano. Então, isso vai acontecer durante um certo período de tempo. As cruzadas, elas não acontecem porque os turcos tomaram Jerusalém. Eles já estavam lá há muitos séculos e havia uma certa harmonia nas relações. O que aconteceu é que, depois de um certo período, veio uma onda de intolerância sobre a humanidade. E foi quando essa onda de intolerância chegou que nós vamos assistir o início das cruzadas. Carlos Magno assume o comando do Império, do Sacro Império Romano, no dia de Natal do ano 800. E as cruzadas vão acontecer lá em 1095, é bem depois. São quase 300 anos depois. Então, houve um período de razoável paz entre esses dois povos, entre essas duas culturas. E quando chega ali pelo ano de 95, é quando vão ter as cruzadas. Serão 9 cruzadas ao todo. 9. Com as cruzadas, os cristãos vencem. Outras cruzadas, os cristãos perdem, porque isso aí era da cruzada, né? Cada uma que ia tinha uma tentativa de fazer uma coisa ou a outra. E foi nesse processo de violência das cruzadas que se criou esse antagonismo entre o Islã e o cristianismo. Excessos de parte a parte, não vou defender nenhum lado, mas nós temos muitos episódios profundamente difíceis. Eu tenho um livro de história, e eu estava até procurando aqui em casa para achar, para poder citar, mas eu não consegui achar. Procurei, não achei. Mas eu tenho aqui, e conto umas coisas bem interessantes sobre o período das cruzadas, em que os cristãos perseguiam os muçulmanos dentro das igrejas e matavam dentro das mesquitas. E quando acontecia o contrário, os muçulmanos não faziam o mesmo nível de agressividade com cristãos. Questionados sobre isso, a autoridade religiosa cristã da época disse que é porque nós éramos o bem, o cristianismo era o bem. Então, como ele era o bem, o mal não podia fazer nada contra o bem, por isso que eles não matavam, mas a gente podia matá-los, porque eles eram o mal. E quando se matava um muçulmano, se fazia não um homicídio, mas um malicídio. É no período das cruzadas, nessa janela de tempo, que a figura do Satanás é alterada. Antes das cruzadas, a figura do Satanás ela era tida como um monstro, ela era um bicho, um animal peludo. É só você pegar as pinturas do que é o demônio antes das cruzadas e a pintura do demônio após as cruzadas. Você pode observar que o demônio hoje, como é que é o rosto do demônio? Ele tem um nariz árabe, tem um queixo árabe, tem um olho árabe, tem uma cara árabe.
houve um processo de uma mensagem subliminar de demonização da figura do árabe. Observe o gênio da lâmpada, dos desenhos, e observe o demônio. E vejam o grau de similaridade entre os dois rostos. Então, isso tudo foi parte de um grande trabalho de tentativa de demonizar a figura árabe como se ela fosse a representação do mal. E essas cruzadas, elas vão durar um tempo razoavelmente longo. São quase 200 anos de cruzada. E durante esse período de cruzadas, existe muita dor no planeta, muita dor no planeta. E os cristãos, quando eles venciam, eles tinham que querer ir para Jerusalém para fazer peregrinação. Então, tinha que garantir o trajeto deles ele tinha que ter garantia para chegar a Jerusalém. Então, foi criada uma ordem religiosa, a chamada Ordem dos Templários, cujo objetivo era garantir com que os peregrinos que saíssem da Europa conseguissem ter proteção policial para chegar a Jerusalém. Então, eles eram religiosos, mas eles eram guerreiros também. E, com o tempo, os templários eles passaram a também ser banqueiros, porque não era conveniente você atravessar essa estrada toda levando dinheiro. Então, o que ele fazia? Ele deixava o dinheiro na porta de entrada com um grupo templário aqui na Europa e levava só o recibo. Quando ele chegava no destino, os templários de destino entregavam o dinheiro para ele. Então, se eles fossem assaltados no meio da estrada, não tinha prejuízo. Era só um papel. O papel estava tudo preservado. Então, com isso, eles começaram a ganhar dinheiro também com câmbio. Porque na hora de fazer o câmbio, meu amigo, R$1.000 do lado daqui não é R$1.000 do lado de lá, não. Dá trabalho levar você. Então, esse deságio acabou fazendo com que os templários também se enriquecessem. E isso vai produzir muito poder para a ordem. E eles vão se estabelecer como uma ordem muito poderosa, já ali no iniciozinho do século XIV, eles já são muito poderosos. As cruzadas já haviam, de certa maneira, acabado, mas em 1307 eles estavam sendo muito perseguidos. Havia um rei francês chamado Felipe IV o Belo, que inicia um processo de perseguição aos templários. Então, você tem fenômenos acontecendo. Você tem o fenômeno das cruzadas, que vai acontecer, o fenômeno do surgimento dos templários, o enriquecimento desse grupo, toda uma pressão muito grande em cima dessa circunstância de enriquecimento dessa classe religiosa, e, paralelo a tudo isso, um acirramento do ódio entre cristãos e muçulmanos absurdo. Do ponto de vista espiritual, existe um fenômeno que acontece. Já até falei disso aqui outras vezes, mas nós temos esse califa muito sábio chamado Harun al-Rashid, que foi quem criou aquela Casa da Sabedoria em Bagdá. Essa Casa da Sabedoria ela vai existir até o final das Cruzadas. Quando acabam as Cruzadas, a intolerância se tornou tão forte que destrói Beit al-Hikma. Ela vai ser destruída porque as ideias contrárias aos cristãos tomam os espaços de saber, de discussão, de tudo, e ela começa a entrar em declínio. E é quando aparece, vindo das estepes ali da Mongólia, o nosso queridíssimo Gengis Khan, que é quem termina de destruir ali Beit al-Hikma, que já estava bastante desgastada, estava muito cansada, estava em decadência, e aí acaba acontecendo que os exércitos de Gengis Khan derrubam toda a estrutura daquilo que existia. Então, a gente vai assistir esse processo de desconstrução de todas essas verdades. E o mundo cai num período, Cris, de muita ignorância. Muita ignorância. E essa ignorância, ela vai alcançar os diversos espaços, porque a religião assume o controle do pensamento humano de maneira como nunca tinha acontecido. O cristianismo assume verdadeiramente o
poder sobre a mente das pessoas. A Europa fica completamente subjugada a uma religião reacionária, extremamente penitente, com flagícios, cilícios, sofrimentos, torturas, mortificações. As pessoas tinham uma prática religiosa extremamente repressiva. Eu estava agora mesmo lendo a obra O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, discutindo sobre as questões de consciência e culpa, e ela vai evocar a paixão do Cristo e o processo multimilenar de edificação com a paixão do Cristo, de um processo de culpa, eu sou errado, eu sou... E isso vai impingir na sociedade medieval o sentimento de que nós somos errados, existe o pecado original, que a gente é um monte de pessoas erradas, que tem que apanhar, sofre, castigo, martírio, isolamento em mosteiro. Então, é um período em que o cristianismo se desatrela completamente de todas as suas bases de amor ao próximo e se conecta a uma religião de autopunição. Ela vira uma religião de autopunição. E isso detona uma onda de intolerância e de perseguição ao conhecimento, que foi retratado no vídeo, em que começa-se a caçar os cientistas e os filósofos, né? A filosofia, né, e a ciência, elas ficam completamente apartadas. E é muito interessante porque realmente a gente percebe, né, que a Idade Média ela vai marcar a ferro e fogo, literalmente, né, vários processos humanos. O Elarrat nos falava, né, das cruzadas, que foram vários movimentos militares. Tivemos aí a presença dos templários, né, garantindo também a movimentação das peregrinações. Nesse momento, na Idade Média, quais são os lugares foco de peregrinações? Nós tínhamos Jerusalém, né, que em algum momento dessa história, né, mais precisamente em 1099, é recuperada, né, como território cristão. Então, em 1099, a gente vai ter novamente a retomada de Jerusalém, né, pelos cristãos. Antes de 1099, já havia começado o movimento das cruzadas, lá atrás, em 1095. 1099 começa essa retomada, né? Os templários começam a ganhar corpo, a validação das cartas de crédito, né? E com isso, esses monges, guerreiros, militares se tornam ao mesmo tempo banqueiros e começam também a ter um papel protagonista nesse processo de interlocução com a nobreza e com os reis. Político muito grande, um posicionamento político muito grande pela força do dinheiro, né? E a gente tem essa movimentação dos templários acontecendo em paralelo às cruzadas. O processo de inquisição papal, que foi a culminância das cruzadas religiosas, né? Lembramos alguns programas passados a cruzada contra os cátaros, os albigenses, né? Essa cruzada ela foi promovida lá para o ano de 1209, Inocêncio III, o Papa Inocêncio III, inaugurando, né, a cruzada contra os hereges, os cátaros. Depois, em 1231, Gregório IX instaura a Inquisição, a cruzada da Inquisição papal. Aí chancela, né? Gravem essa data, 1231, é fácil de gravar, né? Século XIII. E aí, a queda dos templários vai acontecer ainda dentro desse século XIII, em 1291. Então, são muitos acontecimentos marcantes formando essa linha do tempo da Idade Média. E, em meio a tudo isso, acontece a evolução. Porque, em meio a tudo isso, tem o Renascimento. Antes de você passar para o Renascimento, Cris, o que eu acho interessante é a gente observar a não desistência do governador. A não desistência dele. Porque, assim,
Está tudo virado de ponta cabeça. Está tudo ao contrário. Seria um motivo de desistência, porque, cara, não é possível. A religião virou instrumento de tortura, de morte, de guerra, de intolerância. A mediocridade tomou conta de tudo, destruíram todo o conhecimento, tocaram fogo em bibliotecas, perseguiram os cientistas, torturaram todos os que eram pensadores, mataram os médiuns. Houve realmente um trabalho, eu não vou dizer assim que tenha sido com a vontade, mas era no sentido de que é o certo. Nós somos o certo, eles são os errados, a gente vai ter que matar mesmo, porque eles estão ameaçando a verdade. Então, era uma mediocridade muito grande, e o governador diz assim, não, nós vamos resolver, eu vou dar um jeito. Mas, senhor, eu vou dar um jeitinho que essa bola vai girar. Então, a gente se assusta quando vê certas coisas, e isso vale para outros momentos da história, como esse, por exemplo, que a gente diz, meu Deus, esse mundo, o que vai ser esse mundo? O governador planetário, ele tem habilidade para sair dessas situações, ele tem recursos para isso. E aí ele vai tomar uma decisão para recolocar a coisa no trilho, né? Aí, meus amigos, vocês vão se lembrar quando três pessoinhas, né? Um chamado Jorge, outro chamado Denise, e eu, outra, por acaso, estava junto. E nós resolvemos, há 2 anos, inaugurar, né, uma live chamada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E, por acaso, né, essa monumental obra ditada por Humberto de Campos a Chico Xavier também, esse médium potentoso que nos faculta o caminho da luz, ditado por Emmanuel, naquela oportunidade nós nos debruçávamos sobre a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E a gente vai encontrar em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, simplesmente, meus amigos, a continuidade do capítulo de hoje. Denise, roda a vinheta aí, por favor. E exatamente há 2 anos, Elahá, Denise, nós líamos para vocês, meus amigos aqui do chat, que nos acompanharam naquela oportunidade, nós líamos o seguinte parágrafo. Aos feudos de agora, seguir-se-ão as coroas poderosas. E depois dessa concentração de autoridade e de poder, serão os embates da ambição e a carnificina da inveja e da felonia, pelo predomínio do mais forte. A amargura divina empolgar a toda a formosa assembleia de querubins e arcanjos. E foi aí que Eliú apresenta para aquela assembleia reunida e liderada pelo governador do nosso planeta em esferas espirituais, para um planejamento estratégico para a destinação da nossa terra, e nessa reunião, um dos amigos de Jesus, um dos colaboradores diretos de Jesus, que tomava assento nessa assembleia, sugere ao mestre que o seu olhar, que a sua atenção se voltasse para a Terra Nova da América, que depois, descendo um pouco mais ao sul, encontraria o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E aí, Elahá e Denise, vocês continuam agora, porque a gente volta para o caminho da luz. Vamos voltar. Então, agora estamos no caminho da luz. Muito bem. Então, nós estamos no
em plena Idade Média, aquela loucura de perturbação acontecendo, e é preciso encontrar uma solução. O governador planetário, então, monta o plano. O plano era preciso sanear o conhecimento na Europa, mas abrir um espaço em outro lugar para que a gente pudesse recomeçar. A Terra estava muito manchada de sangue. E eu digo uma coisa para você, Cris, digo uma coisa para você, Denise. Quando eu era menino pequeno, quando eu tinha assim a idade de vocês, eu achava que isso era um certo exagero, dizer que o solo da Europa estava marcado de sangue. E eu dizia, não, mas dá sim para o cristianismo seguir na Europa. Dá sim, não precisa tudo, não. Dá sim. Hoje, do alto dos meus quase 100 anos, eu digo para vocês, não dá. Não dá. A Europa está verdadeiramente envelhecida em termos de conhecimento espiritual. O ateísmo tomou conta da Europa. Numa antevisão de 500 anos, eles deslocaram o foco do cristianismo para um outro lugar, porque eu digo para vocês, se tivesse só lá, estava profundamente ameaçado o cristianismo na Terra hoje. Porque é muito complicado você conseguir implementar uma ideia de cristianismo na Europa. Eu vou só dar um exemplo para vocês. Quando se costuma fazer divulgação de espiritismo na Europa, as pessoas procuram não vincular espiritismo com cristianismo redivivo. Ou quando falam de Jesus como um pensador. Olha só, o pensamento dele, como a gente fala de Buda, a gente não fala assim, olha o que o Buda falava, mas ninguém se abraça com o Buda como se o Buda fosse a minha referência. Então, você faz um comentário dentro desse padrão. Existem determinados companheiros espíritas que trabalham no ambiente científico da Europa e que dizem assim, quando eu vou para evento espírita, para fazer palestra, espírita falando em evento espírita, eu prefiro que vocês não ponham a minha palestra. Porque se vocês divulgarem a minha palestra, as pessoas vão conectar e as minhas pesquisas poderão perder pertinência. Tá bom para vocês? Por quê? Porque você tem que ter muita coragem para afrontar o ateísmo da Europa no cenário que a gente vive hoje. Então, isso se dá por conta do quê? Do histórico de perseguição que o cristianismo produziu. Então, quando você pergunta na Europa o que é cristianismo, é intolerância, é inquisição, é tortura, é pensamento retrógrado, é uma série de coisas que é muito diferente da visão que nós temos do lado de cá. Então, ali, naquela janela de tempo, com a mediocridade tomando conta da humanidade da Europa, duas decisões são tomadas de maneira muito efetiva. E uma terceira, que seria a consequência das outras duas. A primeira, a necessidade da retomada do conhecimento que estava perdido. Então, uma estratégia a ser tomada para que o conhecimento que estava morto voltasse a viver. A segunda, a necessidade de que os lugares aonde esse evangelho ele seria pregado, ele teria que acontecer. E terceiro, seria mais à frente um pouco, que seria o seguinte, a onda de materialismo sufocaria a religião, então precisaria de uma nova revelação para que ela pudesse calçar a fé. A fé tinha que estar calçada com a ciência, porque a fé sozinha, ela tombaria na mão da ciência. Então é assim, a ideia de Deus tombaria na mão da ciência. Então tinha que ter a lei de causa e efeito para colocar Deus de pé. A imortalidade tombaria diante da descrença. A mediunidade é que colocaria a imortalidade de pé. E o amor seria questionado como sendo uma coisa vã, mas a reencarnação seria a comprovação da necessidade do amor. Então, eu teria que ter 3 suportes atrás: lei de causa e efeito,
mediunidade e reencarnação, para poder sustentar 3 verdades cristãs: Deus, imortalidade e o amor. Então, o cristianismo estava tombado. Matava-se Deus, matava-se a imortalidade e matava-se o amor. Para ressuscitar esse cristianismo, eu precisava de ter por trás dele o suporte da mediunidade, da lei de causa e efeito, da reencarnação. Uma doutrina com esse perfil precisava ser apresentada. Mas, além dessa doutrina, que isso é um assunto para outro dia, a gente vai falar sobre esse momento no qual o governador planetário, fazendo um movimento extraordinário, ele faz uma coisa que a ciência oficial não consegue explicar: o surgimento do renascimento. Não tem doutrina materialista que explique como é que, no meio da mediocridade, pum, surgiram tantos gênios e depois acabou. Porque seria lógico que eles viessem e continuassem, né? Mas é uma onda de genialidade de 80 anos, mais ou menos, depois desaparece. E o curioso é eles dizerem assim: esses gênios, eles são apoiados no modelo greco-romano. Por quê? Por que no modelo greco-romano? Porque eram as mesmas almas voltando. Então, os exilados vieram, construíram a civilização, a gente destruiu a civilização. Então, chama eles de novo e manda eles edificarem uma segunda vez. Por isso que chama renascimento, porque eles vieram para fazer nascer novamente o conhecimento que havia sido destruído pelo fanatismo religioso. E aí? Pode ir. Eles fizeram renascer o que já era essencial e o que já tinha sido entregue como essencial para a evolução individual e do planeta. O renascimento, ele surge, inclusive, curiosamente, custeado por mecenas que participavam daquela elite eclesiástica. Então, muitos papas, muitos religiosos, eles financiaram a estética, por exemplo, dentro do campo das artes, quando a gente encara o renascimento da arte, que reproduzia a estética. Que é uma arte sacra. Exatamente, que é uma arte sacra baseada, influenciada e inspirada pelo modelo clássico greco-romano. Né? A gente vai ver a estrutura da arte do Renascimento reproduzindo um pouco aquela plástica, né? Aquela estética do greco-romano. E aí eu preciso falar de Kardec, porque Kardec vai ser alvo, né, do nosso estudo, vai ganhar protagonismo quando avançarmos na obra Caminho da Luz, lá no século XIX. Mas, por enquanto, a gente ainda está no século XIII, né? No século XIV, no máximo, finalzinho do século XIV, na data de hoje. Mas, durante a Idade Média, para a gente pontuar muito bem esse caminho evolutivo do nosso planeta, a gente precisa falar do que Kardec intitulou como as aristocracias. Aristocracia, poder dos melhores, as lideranças que foram acontecendo, que vem do grego também, né? As lideranças que foram acontecendo ao longo da história da humanidade. Quando estudamos os povos primitivos, os povos tribais, aqui, na primeira temporada do A Caminho da Luz, naquela época a humanidade vivenciava a aristocracia dos anciãos, o poder da experiência, o poder daquele que tinha vivido mais e transmitia essa vivência, transmitia essa cultura, essa inteligência, essa experiência de vida para as gerações seguintes. Então, era o poder dos anciãos, estrutura tribal dos povos primitivos. Lembram que a gente estudou, né, todos os grupos, né, os germanos, os celtas, os visigodos, enfim. A família indo-europeia, né, a gente está recuperando aí alguns conceitos. Depois migramos para avançar um pouco mais na evolução humana, quando
falamos da necessidade desses povos e dessas tribos ampliarem territórios. E aí passou a ter mais destaque naquela sociedade o guerreiro, aquele que tinha força bruta. Kardec intitula esse momento das expansões territoriais, da formação dos primeiros núcleos de sociedades, como a aristocracia da força bruta, que prevaleceu na Idade Medieval também. Só que essa força bruta, ela foi, com a evolução do tempo, com as demandas do feudalismo, se transformando na aristocracia do dinheiro, porque além do clero e além da nobreza, a gente viu surgir na Idade Média uma terceira classe, que era a classe dos trabalhadores, os burgueses. E esses burgueses lançaram na história da humanidade a questão do dinheiro, a questão do mercado, a questão das trocas, das demandas do convívio em sociedade, onde transitava a moeda, e essa moeda tinha condição de compra, tinha condição de barganha. Então, nós tivemos a aristocracia do dinheiro se sobrepondo à aristocracia do nascimento, se sobrepondo à aristocracia da nobreza, porque não bastava apenas ganhar um título nobiliárquico, não bastava apenas ser geneticamente o herdeiro daquela riqueza, você precisava manter aquela riqueza. E para poder manter a riqueza, você precisava mexer com dinheiro e ter também a inteligência. Então, a gente vive na Idade Média, meus irmãos, 3 grandes momentos assinalados como aristocracias por Kardec: força bruta, nascimento, dinheiro e inteligência. Aliás, 4 forças aristocráticas de liderança dentro desse processo desses 400 anos. Né? E aí, no limiar, né, da idade medieval, já ultrapassando aí para a idade moderna, a gente vai ver a prevalência, nesse momento, do surgimento do Renascimento e do surgimento das grandes navegações, né? Do mercantilismo, que vai abrir as comportas das grandes navegações para o alcance de outros continentes, de outros mercados, o colonialismo, singrando aí os mares, né, nesse processo evolutivo. E é nesse momento que a gente está aí, no final do capítulo de hoje, e que ganhou a conexão com o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, porque fomos justamente, né, o território escolhido para essa expansão. Nós vamos conectar de novo prepara a vinheta, que eu vou chamar a vinheta daqui a pouco, Denise. Daqui a pouco. Eu queria resgatar uma coisa, a gente já comentou sobre isso numa outra live, mas eu vou voltar para a gente poder reconectar. Em 711, lá atrás, 700, não é 1600, é 711, os muçulmanos invadem a Península Ibérica, ocupam tudo, tomam praticamente tudo, só fica um pedacinho de Portugal, chamado Reino das Astúrias, que fica no cantinho ali. Os muçulmanos tentam conquistar o Reino das Astúrias, não conseguem, e nesse ambiente eles vão ter uma espécie de líder, que é Dom Pelágio, que mantém a proteção do Reino das Astúrias. O tempo vai passar, passam os séculos, mais séculos. Quando os templários já estão fortes e poderosos, então o rei Afonso Henrique convida ou chama os templários para expulsar os muçulmanos de Portugal. Então, os templários vêm da Europa, ali da região do Oriente Médio, para Portugal, lutam e expulsam os muçulmanos de lá. Isso é o ano 1128. Lá no período meio da cruzada, ali naquela época, a cruzada está acontecendo, eles saem e vão lá guerrear e tiram os muçulmanos. Portugal fica com uma dívida com os templários, mas essa dívida não é paga. A coisa acontece, a história gira, e quando os templários caem em desgraça por conta da perseguição, que é sendo movida por Felipe o Belo, eles são mortos numa sexta-feira 13. Por isso que a sexta-feira 13 é assim tida como um dia de má sorte.
Os que conseguem fugir, fogem e procuram Portugal. E dizem, nós precisamos de proteção. Porque nossa ordem acabou, nós temos dinheiro, nós temos muito conhecimento, que eles ficavam nas estradas sabendo de tudo, temos todo tipo de tecnologia, só que a gente não tem lugar para ficar. Arruma um lugar para nós e você tem uma dívida de gratidão conosco. Então, o rei de Portugal diz, tudo bem, vocês podem vir para cá, mas vocês não podem vir como o nome de templários. Vocês vão morrer como templários e vão nascer com outro nome. Eles renascem com o nome de a Ordem do Cristo. E uma ordem religiosa é criada dentro de Portugal. Essa ordem religiosa é criada e esses homens vão para lá levando seus conhecimentos e levando a sua riqueza para lá. Roda a vinheta, Denise. Agora nós estamos no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Os templários chegaram em Portugal e criaram essa ordem, a Ordem do Cristo. E foi exatamente por conta desse dinheiro, desse conhecimento, que eles fundaram dentro de Portugal a Escola de Navegação de Dom Henrique de Sagres. Se você pegar o nome de todos os grandes navegadores, aí você pode colocar Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Fernão de Magalhães, todos eram cavaleiros da Ordem do Cristo. Eles tinham título religioso dessa instituição que era, ao mesmo tempo, uma entidade que tinha caráter científico, mas tinha também um caráter voltado para a religião. E ele vai se conjugar com isso que a Cris estava falando, porque era a explosão do mercantilismo, não é isso, Cris? E como é que esse mercantilismo se conecta nisso? E quem era esse Henrique de Sagres? Pois é, eu até depois vou jogar a bola de volta para você, Larra, para a gente se debruçar um pouquinho mais sobre essa personagem incrível que é Eliu, né? Seja a forma judaica, como se fala, ou Eliu, né? Ou Iléu. Depois eu vou pedir para ela explicar quem foi essa pessoa. Aí, ó. Mas lembram que eu falei que no segundo quartel do século XIV, no último quartel, melhor dizendo, do século XIV, Jesus se reúne com seus emissários no plano celestial e traça um planejamento estratégico para como conduzir, como inspirar a humanidade para que ela continuasse evoluindo, apesar de toda a situação tenebrosa que viviam aqueles homens, né, e aquelas sociedades na Idade Média. Então, Jesus reúne os seus emissários. E entre esses emissários está Iléu, está Eliu, que chama justamente a atenção do mestre nessa assembleia para que ele busque novas paragens para uma retomada sem máculas em um novo território, para que essas almas pudessem reencarnar sem essas impressões do ferro, do fogo, do sangue, da intolerância religiosa, uma terra nova que pudesse abraçar essas almas que precisavam continuar se exercitando na sua trajetória evolutiva, sem essa psicosfera já desgastada, sem essa psicosfera já adulterada da Europa, da Terra Santa, da Palestina, da Ásia. Então, Iléu, né, esse emissário, esse espírito superior, ele estimula Jesus para que ele volte o seu olhar para a Terra Nova, para a América, além mar, além Europa, além Oceano Atlântico,
para que essa terra pudesse ser berço de novas vivências para essas almas que precisavam se redimir. Então, o mestre não só acata a sugestão de Léo, como sugere que ele retorne à carne, ou seja, que ele reencarne como o príncipe português Dom Henrique de Sagres, da Casa de Avis, da Casa Nobre Real Portuguesa, justamente desse princípio aí do país Portugália, né? Portugal, para que ele pudesse, em berço nobre, custear a fundação da Escola de Sagres, que, curiosamente, vai ser a escola de navegação com competência de singrar o Oceano Atlântico em direção a essa terra nova, em direção à América. Então, o espírito de Léo dá a sugestão, dá o planejamento estratégico, como não só dá, como ele mergulha na carne para efetivar essa sugestão, desbravando, né, a Escola de Sagres, impulsionando a Escola de Sagres em direção à era das navegações portuguesas e ao momento do descobrimento do Brasil e a ocupação do Brasil. E aí você vai ter essa explosão do mercantilismo. Era um período em que a gente precisava de novas especiarias e precisava ter a possibilidade da gente ter que sair de onde estávamos para procurar novos territórios. E aí a conexão, prepara, Denise, a conexão se estabelece entre a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do momento em que a gente percebe a chegada dos templários ali para inaugurar a escola de Henrique de Sagres. Vamos voltar para o A Caminho da Luz, por favor. O nosso capítulo ele vai se encaminhando para o final na medida em que forças vão acontecendo e vão fazendo recuar o avanço dos muçulmanos na Europa. Os muçulmanos haviam ficado 800 anos na Europa, desde 701 até 1492, são quase 800 anos. As últimas lutas que a gente vai ter para a tomada da parte sul da Espanha, expulsando os muçulmanos na direção de Marrocos, vai acontecer em 1492. E eu estava outro dia lendo um livro de história aqui, ele diz o seguinte, uma coisa bem interessante, Denise. A Espanha viveu durante séculos um ideal. Qual era o ideal? Expulsar os muçulmanos. Quando eles expulsam os muçulmanos, eles dizem, e agora? O que a gente vai fazer da vida? Que a gente não sabe mais o que fazer, porque eles não tinham mais propósito de vida. O meu propósito era me libertar do meu opressor. Aí o opressor foi embora. Então, exatamente no mesmo ano de 1492, é o ano que tem a descoberta da América. Cristóvão Colombo sai de lá. E aí uma curiosidade judaica para todos nós. No dia 3 de agosto de 1492, o rei Fernando da Espanha lança um edito expulsando os judeus da Espanha. Ele tinha expulsado os muçulmanos, aproveitou, manda logo os judeus junto com esse pessoal. Os judeus, então, foram expulsos da Espanha. A minha família, inclusive, segundo se crê, tem histórias a partir desse processo. A gente teria ido para o Marrocos ali nessa expulsão de 1492. E é no mesmo mês de agosto, poucos dias depois, que Colombo parte para a América. Então, dizem que quando houve a expulsão, judeus pobres fugiram na direção do Marrocos. E os que tinham mais dinheiro disseram para Colombo, nos coloca num negócio e nos tira daqui. A gente vai para qualquer lugar. Então, Colombo, inclusive, é um nome também
de origem judaica, né? Colombo é pombinho, nomes de substantivo têm relação com o judaísmo, então ele arma a sua expedição e sai da Espanha levando um contingente de judeus junto com ele. E aí, só uma nova correlação, só para a gente sublinhar muito isso, o quão o Cristo é misericordioso para com todos nós. Abrimos a live de hoje com a presença da Sami aqui, com um poema maravilhoso, né, falando dos exilados. E esse capítulo inicial do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também nos fala de exilados na qualidade de degredados. Mas, no fundo, eram exilados das suas situações pregressas, né? Então, os judeus foram convidados a partir nessas navegações, os perseguidos na Europa, os condenados, né? Então, também havia ali toda uma coletividade buscando um momento novo, oportunidades novas, qual no período das grandes reencarnações em massa desses exilados que vinham de outras esferas e de outros planetas e de outras coletividades para o mundo, para o planeta Terra. E dentro da própria Terra, nesse nosso processo evolutivo, os exilados, no tocante ao colonialismo, no tocante às grandes navegações, se tornaram os degredados, né? Nessa necessidade de impulsionamento evolutivo para as sociedades. Vamos à nossa prece final, Elahá. Você faz para a gente? Faço sim. Querido Senhor, o quanto tu tens demonstrado a tua solicitude em nos socorrer dos caminhos das sombras. Por quantas vezes tu tens tomado a nossa civilização pela mão e conduzido a humanidade terrestre para que se liberte dos labirintos dolorosos e tenebrosos nos quais tem enveredado. Nós te louvamos, Senhor, pela sabedoria de encontrar formas tão doces, respeitando o nosso livre-arbítrio, mas nos impulsionando na direção do progresso. Por isso, neste momento que a vida nos concede esta hora, para relembrarmos a tua ação extraordinária sobre todos nós, nós queremos te pedir, Senhor, que tu leves a todos os grandes nomes da história, que reconstruíram a história do Ocidente, o nosso pleito de gratidão, pelos seus esforços, pelas suas lágrimas, pelo sangue, pelas suas renúncias, pelas suas inúmeras dores, pelas suas saudades, pelas diversas oportunidades que tiveram de dar o testemunho daquilo que aqui vieram fazer. Leva, Senhor, o nosso pleito de gratidão a todos os cientistas, filósofos, pensadores, religiosos, homens de gênio, governantes, santos e espíritos benfeitores que tomaram a humanidade pelas mãos a fim de nos trazer de volta para a luz. Nós te agradecemos, Jesus Cristo, nosso Mestre, pelas formas múltiplas de demonstrar o teu amor inexcedível por todos nós. Obrigado, assim, por tudo, Senhor. Abençoa-nos e nos faz honrar esse esforço e esse sacrifício, oferecendo de nós também o nosso contributo pessoal na construção de um mundo melhor. Obrigado, Senhor, e permanece conosco.